Good morning. Let's correct the review from Unit 7, page 153. Here. Write the dates in words. The first is May 18th. The second is Bernardo. July 24th. July 24th. Only a second. Third, Diogo. February 10th. Yes, February 10th. Four, Evandro. Que é? Ah, é a correção? Peraí, gente. Ok. Page 150. Acabei de. Eu vou abrir a apostila aqui, peraí. Ok. É qual que é a minha? Four. É. Pera. Primeiro mês. Hum, Ótima pesquisa. é. April Thank you. 11. 11. Good. Bernardo, number 5. October 31st. October 31st. Second exercise, choose the logical answer. So you are going to read the sentence and give the answer. Então, vocês vão ler a frase já com a resposta correta, tá? Diogo, number 1. Se não respondeu, já tenta respondendo agora. It's dark today because of the wind on the sky. The cloud. As nuvens que deixam o céu escuro. Number 2, Evandro. É. We. Calma. We swim in the lake on hot days. Hot days. Bernardo. We can't play soccer in the park now. There is a lot of rain today. Rain today. Diogo. 4. I want to walk home because it's nice and cool today. Cold. Cool. Ah, tá. 5. Evandro. We can drive to the city no because of the snow on the streets. No on the street. Good. Bernardo. The weather is great today. The sun is out. The sun is out. Very good. Number 3. Let me write here. Exercise number 3, number 1. Mesma coisa, vocês vão lendo a frase, completando com was, wasn't, were, or weren't. Diogo. Vai lendo até o ponto, tá? I stayed home on Saturday night because the weather was bad. Was bad. Evandro. The streets wasn't. Were. Very. The streets were very dangerous.
Bernardo? I wasn't happy because I wanted to see my friends. I wasn't happy because I wanted to see my friends. Diogo? My friends was at a fun Spanish restaurant in the city. Evandro? So they They are were roommates. Start from the beginning. Começa a frase. I thought they are roommates and they live near the restaurant. So they were Weren't. Worried about the weather or the street. Bernardo? Sunday was a nice day. Was. Bernardo. Diogo? The weather wasn't bad in fact. It? Continua. Continuar? Yes, it. É a mesma frase. It was beautiful. It was beautiful. And Evandro, number 9. I were My friends and I were outside all day. Put the words in the correct order to make questions. Add punctuation. Então, as frases estão todas embaralhadas, é necessário colocá-las na ordem para formar perguntas. Precisa que eu escreva? Não. Não. Evandro? Diogo? quem primeiro? Eu? No. Não. Okay, so Bernardo, number 1. The interesting movie was? Was the movie interesting? Was the movie interesting? Então, was é o primeiro aqui. Deixa eu... Was the movie interesting? Number 2, Diogo. Where were you on Saturday? On Sunday. Where were you on Sunday? Muito bem. Mm. Evandro, number 3. Where? Calma aí. Aqui, ó. Were were your friends? No. yes, your friends Home yesterday. home yesterday? Were your friends home yesterday? Bernardo, number 4. Why wasn't he at work on Saturday? Good. Why wasn't he at work on Saturday? Diogo, number 5. Why the party? Why you weren't at the party? Ao contrário, why weren't you? Ah, Weren't you at the party? Tudo bem nesse exercício? Dúvidas? No. No.
And the last one, number 5, write the simple past tense of the verb. Use the words in a sentence. Então, primeiro você tem que colocar o verbo no passado simples e depois fazer uma frase usando este verbo. O primeiro já foi feito como exemplo. We walked home after class because the weather was beautiful. Number 2, arrive. Como fica no passado? He arrived. Arrived. Coloquei. É só acrescentar o de. Como fica, Bernardo? Number 2. He arrived at the airport. He arrived at the airport. Diogo, number 3. Como fica to cook no passado? Cooked. Isso, é só acrescentar o e e o de. What's your sentence? Qual que é a sua frase? He cooked the breakfast yesterday. He cooked breakfast. You don't need to use the breakfast. He cooked breakfast yesterday. Good. Evandro, number 4. To call. Como fica no passado? Called. Called. Só acrescentar e. What's your sentence? Calma. Esse eu não consegui fazer, mas diferente, vamos voltar. You know what is to call? I'm called for my mom to help. I'm calling my mom to help me. Okay. Number 5, Bernardo. The students talked to the principal. Talked, yes. Só acrescentar ed aqui. They shouldn't talk it to the principal. Good. Diogo, number 6. To play in the past is? Played. Played. So your sentence? Me and my friends played all night long. Played all night long. Good. 7, Evandro. Answer no passado? Não sei. Answer. É só acrescentar ed, é um verbo regular. What's your sentence? Sua frase? My teacher answered the question for my test. Okay. The teacher or my teacher answered the questions for my test. Good. And to finish, read the quote. Do you agree? How can education help you to be successful? Remember, quote is always a sentence that someone says. Então, toda vez que vocês virem a palavra quote, é uma frase que alguém falou, tá? É uma frase de alguém. Essa pessoa pode ser famosa ou não, pode ser um escritor. This sentence is from Michelle Obama. If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education. I never cut class. Do you agree with her? Vocês concordam com ela? Yes. Yes. How can education help you to be successful? Como que a educação pode ajudar vocês a serem bem-sucedidos? De que forma? Diogo? Education teaches a lot about other things that we can't learn just by ourselves. Ok. Bernardo? The education is the base of the success. Yeah. And Evandro? Não sei. You can speak in Portuguese if you want. Mas eu nem entendi o que é pra falar. Você acha que a educação pode te ajudar a ser bem-sucedido? De que forma? Se derem
conteúdos que os alunos gostam, sei lá. Study. Então, aqui, ó, a frase da Michelle Obama. Se você quer saber o motivo pelo qual eu estou aqui, é por causa da educação. Eu nunca matei aula, né? Eu nunca... digamos que matei aula. Então, o que ela quis dizer com essa frase? É para todos vocês, boys. Eu acho que ela quis dizer que ela nunca, tipo, ela sempre prestou atenção em aulas e nunca largou a aula pra fazer alguma outra coisa. Tipo, ela tinha um dever e ela tinha que cumprir esse dever. Uhum. E ela só chegou onde ela chegou porque ela fez, digamos que o dever dela correto, né? Porque ela fez o que tinha que ser feito. So let's go back to page 87. Here. Unit 8, we are going to talk about history. Have you heard about the Ritz Hotel? Já ouviram falar sobre o Ritz Hotel? Yes? No? No. Never? No. So you don't know what place is this? Alguma ideia de onde seja este lugar ou o que seria este lugar? Tem alguma a ver com a Rússia? Maybe. Do you think we can learn about the past from places like this? Se nós visitarmos um lugar como este, nós podemos aprender algo a respeito do passado? Yes. Uhum. What? Que tipo de coisa nós podemos aprender em um lugar assim? The history of a country. The history. What kind of place is it? Que lugar? O que seria isso aqui? Se nós olharmos para cá, olharmos aqui. O que será? Parece algum tipo de templo. Templo. Maybe a theater. Let's watch the video and find out. This is the Greek theater in Taormina, Italy. You can see Mount Etna behind the theater. Ancient Greeks built the theater thousands of years ago, plays and concerts. Today, the theater is famous. People still go to the Greek theater to see plays and concerts. Places like this tell us what was important to people in the past. The ancient Greeks built this theater here because the ocean and the mountain make this a beautiful place to watch plays. They built the theater in a special way to make sound louder so everyone could hear the actors on stage. The things we know and do today come from many years of history that came before. So what can we learn from the past? According to the video. Então, de acordo com o vídeo, o que nós podemos aprender? Many things that we have today. Many things. Why did they build a theater in that place? To watch plays and concerts. To watch plays and concerts. And it was next to the ocean. Why? To the people can hear better. Okay, so they built the theater next to the ocean, so because of the view, of course. And in that place, people from everywhere could hear to the actors. E eu também pensei, tipo, eles construíram perto do oceano por causa que não vai ter outros barulhos incomodando no meio do teatro. Yes, that's the reason too. Então, o som fica melhor, né? De todos os lugares eles poderiam ouvir
os atores, a vista é bonita, né? E como você falou também, não tem outro tipo de barulho incomodando eles. Ou seja, tudo bem pensado, né? So, how do you learn about history? You can read about history in books. You can also visit museums or historic places. One way to learn about history is to ask questions when you go somewhere. What happened? Who was there? Where did it happen? When did it happen? Why did it happen? When you answer these questions, you understand more about the past, and you understand how the past created the world we live in today. I like to visit historic places, look at maps, and read books to learn about history. So, how we can learn about history? Quais são as maneiras que nós podemos... Asking questions. Asking questions. What else? Searching on the internet. Searching on the internet, reading books, visiting places like this, museums. Okay. Let's continue. A ritzy business. We are going to talk about the Hitz Hotel soon. Logo nós vamos falar um pouquinho do Hitz Hotel. Think of a famous building in your city or country. Why? What is it famous for? How old is it? I'm not sure if we have it here in the city, but in our country, what is a famous building? Christ the Redeemer. Sorry? Where do you go? Christ. Oh, Cristo Redentor. Oh, yes, the Christ, yes, in Rio de Janeiro. What else we have in Rio de Janeiro too? Pão de açúcar? Yes, the Sugar Loaf. In São Paulo, for example, what do we have? MASP? MASP. We have the Paulista Avenue. We have Ipiranga's Museum. In other places, still in Brazil. Farol da Barra? Yes, Farol da Barra. Good. We also have Pelourinho. And we have several countries. Here are some examples. In Dubai, the Great Wall of China, and the Taj Mahal in India. Last classes, we talked about the simple past of irregular verbs. Nós falamos sobre o passado simples com os verbos regulares, que são aqueles que nós acrescentamos de ou ed no finalzinho do verbo. Agora nós vamos falar sobre os verbos irregulares. Não tem uma regra para isso, tá? Por exemplo, to begin fica began, to buy, bought, to do, did, get, got, go, went. Quanto mais vocês usarem em frases, em exercícios, mais fácil fica de lembrar, tá? Quanto mais usar, mais aquilo fica na cabeça, mais vocês vão lembrando. Make, made, spend, spent. E na dúvida, é sempre bom ter uma tabela de verbos em mãos. Então, não tem uma regra específica, tá? Então, quanto mais usado, na dúvida, olha na tabela de verbos, olha no dicionário para saber qual é a forma correta. So, using 3 irregular verbs, describe an interesting building you know. Então, vocês vão usar 3 verbos irregulares, pode usar os verbos que estão aqui ou podem usar outros, e vão descrever um prédio, uma construção interessante aí que vocês conheçam. 2 minutes to answer. 2 minutinhos aí para vocês formarem a frase.
Teacher, tem que ser com... Ah, não, esquece. Irregular verbs, Ah, verbos tá. irregulares. Teacher, tem que ser 3 deles? Try to. Tenta. Você pode começar a contar uma história. Ah, comecei uma viagem por tal lugar. Ah, não saio de casa. Pretend. Teacher, pode ser uma história inventada? Pode, claro, com certeza. Finge que saímos de casa e que fomos. Nada te impede de fazer um tour virtual, né? Por esses lugares. Aliás, inclusive o Museu do Ipiranga já abriu um tour virtual, né, pelo museu. O museu ainda está em reforma até 2022, se eu não me engano, mas eles abriram um tour virtual. E parece bem interessante até. Tentem usar aí o máximo de verbos que vocês conseguirem. Teacher, Sim? I bought a ticket to go to New York and see the Central Park. Very good. I wish I could do this. Diogo and Evandro. Finish, Evandro? Pronto, pode falar, teacher? Yes, please. I traveled to my cousin's house and took a photo of it and saw it's a mix of store and house. Good. And Evandro? Nem comecei. Ai, 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 Evandro. Eu não sei, teacher, formar frase. Não faço nem ideia do que falar. Pelo Pretend. menos usar o verbo. Ó, o Bernardo e o Diogo inventaram que tinham ido para algum lugar. Invente também. So here we have an example. Last year, I saw an interesting old building in Spain, the Alhambra. It got its name from the Arabic word for red. I thought it was beautiful. I took many photos of it. While you do your sentence, enquanto você faz as suas frases, listening skills. Use visuals to help you understand. This is the thing that I always say. Então, é o que eu sempre digo. Quando vocês estiverem fazendo uma apresentação, quanto mais imagens vocês colocarem, melhor fica, né? Então, aqui no caso, when you listen to a lecture, a podcast, or a video, the accompanying images can help you understand context. Look for images of people and places as you listen. The images can also help you understand new vocabulary. Então, quando vocês estiverem ouvindo um podcast, um vídeo, quando tem imagens, facilita muito aquilo que você está ouvindo, né? Então, quanto mais imagens vocês colocarem durante uma apresentação, melhor ficará a sua apresentação, tanto para você, na hora de falar a respeito do assunto, quanto para quem está assistindo, né? Fica mais rico, digamos assim. Finish, Evandro? Nose. Lembra que são frases no passado, então coisas que você fez há um tempo atrás aí. Imagina que você foi para algum lugar. Mas, tipo, eu não sei a frase, eu não consigo montar nada. Não vem nada na minha cabeça. Try. Tenta. Onde você pode ter ido? Ir lá na casa de alguém. Só. I went to... Aonde? Casa de quem? Da minha avó. My grandmother's house
Aí tem que usar verbo. Aí, tipo, não sei qual usar, qual o significado. Ó, você já usou aqui, ó, went, fui. Então, I went to my grandmother's house and I saw, e eu vi, ó, já usou mais um. O que Que é você... sal? Eu vi. Lembra que são sempre frases no passado. Ah, tá. Ah, Ó, vai... ah, Oi? Fala. I saw so many animals. Animals. And... Pode usar and de novo? Some animals. Finish. They... O que eles estavam fazendo? Assistindo TV. Ah. They were watching TV. Então, ó, essa daqui eu te ajudei. Mas vai ficar de lição para casa para a próxima aula, hein? Você vai fazer uma frase no passado usando 3 verbos irregulares. Next class, we talk about the Ritz Hotel. We're going to learn about this famous building, this famous hotel. Next class. For tomorrow, we have the online exercises. Tá? Então, para amanhã, a continuação, o término, né, da unidade 6 dos exercícios online na plataforma Oxford. Questions so far? Dúvidas até agora? Não. Não? Evandro, na Não. próxima aula eu corrijo a sua frase, tá? Tá. Questions, se você tiver dúvida, alguma coisa pode me perguntar. And we continue talking about the hotel and talking about history. Thank you very much for coming, guys. See you next class. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Bye.